Então tá legal. Nessa segunda aula de gravitação universal, a gente vai trabalhar com Newton, tá? Gente, o que eu vou falar nem vou escrever, porque não foi isso que Newton escreveu. Mas para a gente se safar nas questões de gravitação, é só a gente lembrar. Força centrípeta igual a força gravitacional igual a força peso. Tá? Por isso que eu dei até uma base de centrípeta para os senhores. Não foi isso que Newton escreveu, mas com isso a gente consegue trabalhar qualquer coisa que geralmente ele pede ali nas provas de ensino médio. Mas lembrando que Isaac Newton estabeleceu a força gravitacional, né? Ele falou que corpos com massa se atraem mutuamente. E a força gravitacional foi dada por essa expressão que vai estar no formulário, né? Constante gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo divididos pelo raio ao quadrado. Que, na verdade, lembrem que a força-peso é uma força gravitacional. Você vai ver que eu vou tirar daqui P igual a mg, tá? Então, olha, esse é o valor da constante gravitacional, caso necessite, vai estar no formulário. Uma das coisas bem clássicas, né? A força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos, mas inversamente proporcional ao raio, a distância ao quadrado, ou raio médio ao quadrado, distância média entre eles ao quadrado. Tem que ser mencionado o quadrado. Dobrou a distância, a força gravitacional diminui 4 vezes, tá? Então, se a gente sempre lembrar força centrípeta igual a força gravitacional igual a força peso, a gente consegue se safar da maioria das questões, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Em órbitas circulares, gente, tá? Ele pode pedir para vocês calcular a velocidade média de translação. Então lembra, a nossa órbita ela é elíptica, mas a gente vai considerar como se ela fosse circular, porque são elipses com excentricidade muito pequena. É praticamente uma circunferência. Eu não falei que é uma circunferência, mas praticamente. Então olha, tem curvinha. Se tem curvinha tem o quê? Tem centrípeta. Lembra, na aula que eu dei de centrípeta, qualquer força pode fazer o papel da centrípeta. Nesse caso de um corpo em órbita circular ao redor da Terra, é a própria força gravitacional. Força centrípeta, mv² sobre R. Eu vou usar D. R eu vou usar no nosso curso quando eu estiver falando do raio do planeta, mas a federal não trabalha só assim, você tem que ler para interpretar. Às vezes o raio pode ser o raio do planeta, ou R de distância média, raio médio entre os dois corpos, entre o centro dos dois corpos, tá? E aqui a força gravitacional, Gmzão, mzinho sobre D². Corto as massas. Cortei a massa de quem? Eu cortei a massa de quem está girando, tá? Então, olha, essa aqui é a força média, desculpa, a velocidade média de órbita de um planeta ao redor do Sol ou de um satélite ao redor da Terra. Note, senhores, note. Eu cortei a massa de quem está girando. Então é muito comum ele falar assim, tem dois satélites, um de 1 tonelada, outro de 10 toneladas, a mesma distância da Terra em órbita. Qual tem maior velocidade? De 1 tonelada, 10 toneladas ou são iguais? São iguais. A massa deles não importa. Essa massa é do astro que está no centro que está sendo orbitado. Então, olhe, a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada da distância média do astro até o Sol ou do satélite até a Terra, dependendo da questão. Então nota aquela brincadeira que a gente fez aula passada, Mercúrio e Plutão, Mercúrio e Plutão, Mercúrio e Plutão. Já falei sobre Mercúrio, já falei sobre Plutão, que não é planeta, Mercúrio, o planeta mais próximo, até ajudou ali naquela questão que falava da relatividade geral, mas olha, Mercúrio, a distância dele ao Sol é menor, logo a velocidade é maior. Plutão, a distância é maior, logo a velocidade é menor. Uma questão que caiu assim, se eu não me engano, na FUVEST. Plutão está aproximadamente 100 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Daí ele perguntava, a velocidade de Plutão é maior ou menor que a da Terra? Menor, a distância é maior, mas quantas vezes menor? 10 vezes. Porque 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Toma cuidado com isso, tá? Então essa é a velocidade média orbital de satélites ao redor da Terra ou dos planetas ao redor do Sol. Toma cuidado. A velocidade média, porque a velocidade de translação ela não é constante. Todo vestibular pergunta isso. Do afélio para o periélio acelerado, do periélio para o afélio retardado. Quanto mais próximo estiver do Sol, maior a velocidade. Vamos resolver até uma questão da Federal do Paraná que caiu sobre isso. Mas vamos continuar. Olha só.
Vamos continuar com órbitas circulares, né? Então, gente, olha, quando eu tenho um planeta ou um astro girando ao redor da Terra, bem próximo à superfície da Terra, um satélite, por exemplo, eu vou dizer que a força centrípeta, mais uma vez, é a força gravitacional. Mas a força gravitacional é a própria força-peso. Ó. Corta a massa, a velocidade de translação de um satélite rasante à superfície da Terra é raiz quadrada de Graub. Tá? Então, olha, essa é a velocidade de lançamento que eu tenho para um satélite ficar em uma órbita rasante ao redor da Terra. Rasante, bem próximo, porque se está próximo da superfície, a força gravitacional praticamente é a força-peso. Então, essa é a velocidade de lançamento de um satélite, de uma espaçonave, para ela ficar em uma órbita rasante ao redor da Terra, tá? A velocidade mínima de lançamento, beleza? Mas, gente, é muito comum que as questões começarem assim. Marte tem um raio de 10% do raio da Terra. Quando ele começa a falar a relação entre os raios dos planetas e não distância ao Sol, a distância dos raios dos planetas, provavelmente ele vai querer que você faça uma relação entre as acelerações gravitacionais de cada planeta. É batata, velho, tá? É bem comum acontecer isso. Então, olha só. Quando você estiver trabalhando na superfície do planeta, a força-peso é a própria força gravitacional. Mas você já aprendeu que peso é mg. A força gravitacional, G maiúsculo, M maiúsculo, M minúsculo, divididos pelo, agora sim, raio do planeta ao quadrado. Eu estou trabalhando o raio do planeta, tá? Corto as massas. Eu cortei a massa de quem? Do planeta? Não. Da pessoa, no caso, que está sofrendo a ação dessa gravidade. Então, uma questão que já caiu na federal. Tenho duas pessoas pulando da mesma janela de um edifício. Desconsidere a resistência do ar. Aquele que tiver maior massa terá maior aceleração. Não! Se os dois estão caindo no mesmo local, tá? Só que eles têm massas diferentes e a resistência do ar é desprezível, os dois vão ter a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, gente, olha, a aceleração da gravidade na superfície de um planeta é dado por G, emissão, divididos por R ao quadrado. Então, olha, isso aqui é a gravidade na superfície de um planeta. Força gravitacional não é G, emissão, emizinho sobre R ao quadrado. Quer ver, ó? Tira G, emissão sobre R ao quadrado e coloca a gravidade, ó. Fica PMG, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade na superfície de um planeta depende da massa do planeta e depende do raio do planeta. Então, quando ele começa a pegar Marte e a Terra, por exemplo, que cai bastante assim, e comparar as massas dos planetas e os raios dos planetas, vai ser uma questão que ele vai querer falar sobre a gravidade dos planetas. Daí você tem que ser organizado. Você vai montar essa expressão com os dados para Marte, essa expressão com os dados da Terra e comparar as duas. A gente vai fazer vários exercícios que falam sobre isso, mas cada exercício tem uma cara. Começou a falar do raio do planeta, começou a falar da massa do planeta, de dois planetas, ele vai querer que você compare as gravidades desses dois planetas. Diferente quando ele começa a comparar a distância do planeta até o Sol e o período que esse planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol. Quando ele pega dois planetas e começa a comparar os períodos e as distâncias médias deles, daí ele vai querer que você comece a falar a terceira lei de Kepler. Né? Comparar o período ao quadrado sobre o raio ao cubo dos dois planetas. Vamos fazer vários. Então, começou a falar período e distância até o Sol, terceira lei de Kepler. Começou a comparar dois planetas com as suas massas e seus raios, aí ele vai querer que você compare as acelerações gravitacionais de cada um deles. Então, essa é a gravidade na superfície do planeta. E se o cara não estivesse na superfície, estivesse a uma altura h? Então, peso continua sendo a força gravitacional. Só que ao invés só de raio, você vai usar R mais H. Mais uma vez, corta as massas. Essa é a gravidade na superfície, tá? Olha aqui o que eu vou fazer.
eu vou multiplicar em cima e embaixo essa expressão por r ao quadrado. Você concorda que eu posso? Por quê? Porque é o termo neutro da multiplicação, é 1, né? Tudo bem? Não mudou nada, né? 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa. Eu vou alterar a ordem desses fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ó, r ao quadrado passa para cá. E por que eu fiz isso? Porque gmzão sobre r ao quadrado é a gravidade na superfície. Então aqui é uma expressão que já não vai aparecer no formulário. Na verdade, nada dessas vão aparecer no formulário. Você vai ter que chegar nelas. Então hoje, no seu mapa mental, isso sai da sua cabeça. Tá? A gravidade na superfície, a gravidade a uma altura h e a relação entre a gravidade a uma altura h e a gravidade na superfície. Velho, isso é muito importante. Muito. E falo mais uma vez, quando ele começar a comparar dois planetas falando período e distância média até o Sol, terceira lei de Kepler. Quando ele começar a comparar a massa entre dois planetas, geralmente a Terra, eles pegam como referência de uma tabela, eu vou mostrar, e o raio desse planeta, aí você vai comparar as gravidades entre eles. Beleza? Vamos continuar? Velocidade de escape. As últimas vezes que caiu na Federal, e já caíram 2 vezes, ele deu a velocidade de escape no formulário. Mas a gente vai deduzir. A velocidade que eu tenho que lançar um satélite, uma espaçonave, para ele sair da ação gravitacional do planeta. Então, quando um satélite, uma espaçonave está em órbita ao redor da Terra, ele tem energia cinética e energia potencial. Energia cinética, minha vizinha. A energia potencial, quando eu tenho um corpo bem afastado da superfície terrestre, é dado por menos g, mzão, mzinho, sobre r, não r ao quadrado. Eu já deduzi essa expressão para você lá na aula de teorema da energia potencial. Eu deduzi, tá? Mas, gente, olha só. Quando um satélite sai da ação gravitacional, tem 2 maneiras de eu pensar. Uma maneira que não é muito certa, mas que funciona, é você pensar que ela não vai ter mais interação com o planeta. Ou seja, a energia mecânica devido à interação com o planeta é igual a 0. Tá? Na verdade, eu joguei o meu referencial lá no infinito para a energia potencial gravitacional. Olha lá no teorema, naquela aula anterior, que isso vai ficar claro. Uma outra maneira de pensar também é que, para que e essa você gosta mais, para uma espaçonave sair da ação gravitacional terrestre, ela vai ter que transformar toda a sua energia potencial gravitacional em energia cinética. Aí você acha a velocidade que você tem que lançar uma espaçonave para sair da órbita terrestre, né? Ó, corta as massas, menos com menos vai dar mais. Aqui é a chamada velocidade de escape, que no caso da Terra, para uma espaçonave sair, é aproximadamente 11,2 km por segundo. Tá? Essa é a velocidade de escape. Essa primeira parte foi teórica. Agora a gente vai descambar a fazer exercício. Beleza? Vamos lá? Gente, vamos continuar com a aula de gravitação. Então, vocês dá para ver que o meu cenário ali mudou, né? Porque eu estava num local, tive que sair daquele local e meu cenário ficou lá. Mas eu não queria parar a gravação, então eu vou continuar. É aquela aula que eu comecei com aquele pano preto, cor da pele ali atrás. Só que agora eu estou fora daquele local e não queria parar, estou empolgado em fazer, quero continuar fazendo. Até troquei a camiseta, tá? Então vamos lá. O filme John Carter Entre Dois Mundos conta a história de um veterano da Guerra Civil Americana que de forma surpreendente é transportado para Marte, onde se envolve em um conflito entre os habitantes do planeta. História baseada em fatos verídicos, né? O filme tenta explorar a diferença entre as acelerações gravitacionais da Terra e de Marte, que em boa aproximação tem 10% da massa da Terra e a metade do raio da Terra, 50% do raio da Terra. Note. Ele está comparando a massa da Terra com a massa de Marte, o raio da Terra com o raio de Marte. É uma questão clássica. Quando ele começar a comparar massa dos planetas, raios dos planetas, você vai ter que achar a aceleração gravitacional desses planetas e fazer um comparativo entre eles. Se ele estivesse comparando o período e a distância até o Sol dos planetas, aí era a terceira lei de Kepler. Mas quando ele pega 2 planetas, geralmente a Terra, e ele começa a comparar a massa da Terra com a massa desse planeta, o raio da Terra com o raio desse planeta, você vai ter que fazer uma comparação entre as gravidades gravitacionais desses 2 planetas. E tem que ser organizado, eu vou mostrar para você. Tá? Daí ele diz, para atribuir ao personagem força e agilidade superiores às dos nativos,
como na cena de um salto mostrada na figura abaixo. Então tá ali o cara fazendo esse salto. E o item 01 eu já achei que o cara quis ser criativo, mas ele se perdeu. Olha só. Considerando-se a diferença das acelerações gravitacionais da Terra e de Marte, o salto dado pelo personagem John Carter não é exagerado. Cara, olha só, a minha esposa ela é fotógrafa. Daí eu perguntei pra ela assim, amor, falei assim, né? Falei assim, você tá desocupada? Você dava um minutinho de atenção pra mim? Né? O respeito, né? Tem que ter o respeito. Falei assim, mozinha, assim, dá licença. E essa foto, ela foi tirada. O cara, quando tirou essa foto, você acha que o salto dele era muito alto ou não? Primeira coisa que ela falou pra mim foi: você já lavou a louça? Falei, sim, senhora. Depois ela falou assim: bom, qual era o ângulo da máquina fotográfica? Sim, porque você já deve ter brincado de fazer fotos em perspectiva. Essa foto, o cara pode ter dado um pulinho de nada e tirado uma foto de baixo para cima. Ó, fotos em perspectiva. É óbvio que a mulher não está cagando a lua. Foi feito em perspectiva, olha só. Aqui também é feito em perspectiva. Outra foto que é feita em perspectiva. Então depende do ângulo da câmera fotográfica, beleza? Olha, aqui é a mesma coisa. Embora dê vontade de fazer isso na vida real, você não consegue, tá? Então, eu acho que o cara se perdeu. Por quê? Não sei se o cara tá saltando muito naquela foto ou não. Não dá para saber. Mas a federal não levou em consideração esses argumentos. E para responder a 01, temos que fazer a 02. Olha só. A aceleração gravitacional de Marte é 0,4 vezes a da Terra? Bom, ele comparou a aceleração de Marte com a aceleração da Terra. Primeiro, nós temos que encontrar a expressão que me dá a aceleração gravitacional na superfície de um planeta, que não vai estar no formulário, que a gente deduz. Peso igual a força gravitacional. Ó. Massa do cara vezes a gravidade igual a constante gravitacional, a massa do planeta vezes a massa do cara, do objeto, sobre o raio ao quadrado. Como eu deduzi para vocês ali anteriormente. Ó, corta as massas, aqui está a gravidade na superfície de um planeta. Bom, feito isso, lembra, essa fórmula não está no formulário. Feito isso, eu vou usar essa expressão tanto para a Terra quanto para Marte. Tá? Então, olha, eu sei que a massa de Marte é 10%, ou 0,1 da massa da Terra. E o raio de Marte é 50%, ou 0,5, ou o raio da Terra dividido por 2. Tá? Então, olha, aqui está a expressão para a Terra. E é a mesma expressão que eu uso para Marte. Tudo bem? Só que a massa de Marte eu sei que é 10% da massa da Terra, 0,1. E sei que o raio da Terra é o raio de Marte é o raio da Terra dividido por 2. Então, olha, a massa de Marte é 0,1 a massa da Terra. O raio de Marte é o raio da Terra dividido por 2. Eu não posso esquecer de elevar ao quadrado. Então, a 4. A divisão de fração repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, esse 4 sobe, né? 0,1 vezes 4, realmente, ó, a gravidade de Marte é igual a 0,4 vezes a gravidade da Terra, tá? Então, esse item é verdadeiro. Só que falar que a gravidade de Marte é 0,4 vezes a gravidade da Terra é a mesma coisa. 0,4 é 1 dividido por 2,5. É falar que a gravidade da Terra é 2,5 vezes maior que a gravidade de Marte, ou que a gravidade de Marte é 2,5 vezes menor que a gravidade da Terra. Se você pegar 1 e dividir por 2,5, você vai ver que dá 0,4. Eu já vou representar isso na próxima projeção. Mas só para ver, então, em Marte você conseguiria pular 2,5 vezes mais do que na Terra. Poxa, se você é um jogador de basquete, um jogador de vôlei, um cara que tem bastante impulsão, você ia conseguir pular 1 metro na Terra. Em média 1 metro. Isso é muita coisa. Em Marte, você conseguiria pular mais. Quantas vezes mais? 2,5 vezes, porque a gravidade de Marte é 2,5 vezes menor que a gravidade da Terra. Então, se na Terra você pularia 1 metro, em Marte 2,5 metros. Que não seria o suficiente para pular mais alto que uma montanha. Então, esse salto é exagerado sim. Mas é claro, tem aquele senão.
como foi tirada essa foto. Mas a federal não levou isso em consideração. Levou que a foto estava dizendo que o cara pulava mais que uma montanha. E em Marte não pularia mais que uma montanha, né? Porque uma montanha teria bem mais que 2,5 metros. Beleza? Tranquilo? Olha o 04. A equação para o movimento horizontal para um lançamento de projéteis em Marte teria a forma... Gente, esse 2,5 saiu da gravidade, da aceleração da gravidade. Mas no eixo X, no movimento oblíquo, a gente sabe, no lançamento de projéteis, que no eixo X eu tenho um movimento uniforme. Não teria a aceleração. Então esse 2,5 já está dizendo para mim que é falso, não preciso nem fazer nada. Tá? Esse 2,5 veio da aceleração da gravidade. Mas não tem aceleração da gravidade no eixo X, só no eixo Y. Aí, teoria de lançamento de projéteis. 08. A duração do ano em Marte, em dias terrestres, é maior que na Terra, porque a aceleração gravitacional do planeta é menor que a da Terra. Ah, professor, você não fala nada entre as relações da gravidade e a duração do ano. Não falei nada porque não existe essa relação. Né? O falso ele pode inventar do jeito que ele quiser. Tá? Então, nunca ouvi falar nisso? Mete falso. Porque não tem, não tem lógica. Não tem nem como eu explicar para você, porque não é. Beleza? A 16 é legal. A equação do alcance máximo para um lançamento de projéteis em Marte teria a forma, ele quer o lançamento em Marte. Note que essa fórmula está em função da gravidade da Terra, mas ele pediu em Marte, então não posso colocar falso já direto. Essa questão eu já fiz, mas eu fiz lá em lançamento oblíquo, então eu não tinha feito a parte gravitacional, mas agora a gente vai fazer. Então olha só, como é o alcance máximo no lançamento de projéteis? Acontece no eixo X, e no eixo X é Chevette, né? Lembra? V0x é V0 cosseno θ, quem não lembra vai ter que olhar em oblíquo. E esse tempo é o tempo de voo. E o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Para achar o tempo de subida, pegava a vovoate, jogava VY igual a 0, e V0y é V0 seno θ. Isolava o tempo de subida era V0 seno θ sobre a gravidade. Mas notem, eu estou fazendo alcance em Marte, então essa aqui é a gravidade de Marte. V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. O professor, em Marte também? Nem vou comentar isso. Seno θ vezes cosseno θ é seno de 2θ. Claro, eu trabalhei muito lançamento de projéteis com vocês. Espero que você tenha feito o mapa mental, tenha deduzido tudo de maneira literal. Olha como cai de maneira literal na federal. E oblíquo, gente, cai demais na nossa universidade. Então é importante você ter ela bem clara para você. Então, olha, o alcance máximo em Marte seria a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo de lançamento sobre a gravidade em Marte. Mas o item não deu em função da gravidade em Marte, deu em função da gravidade da Terra. E qual é a relação entre a gravidade de Marte e a gravidade da Terra? Nós já fizemos, né? Lembrando que a massa de Marte é 10% da massa da Terra e o raio é a metade, ó. Eu fiz para você gravidade da Terra, gravidade em Marte, né? Lembra que essa fórmula não vai estar pronta, eu já mostrei para vocês como ela vai ficar, da onde ela veio, né? Que peso é igual à força gravitacional. A massa de Marte é 0,1 da massa da Terra. O raio de Marte é a metade do raio da Terra, né? Divisão de fração, ó. E como eu falei para você, 0,4 é a mesma coisa que 1 divididos por 2,5. Então, a gravidade de Marte é a gravidade da Terra divididos por 2,5. Para chegar nessa expressão, olha só, onde tem gravidade de Marte, eu tenho que colocar a gravidade da Terra divididos por 2,5. Ó, tirei a gravidade de Marte, coloquei a gravidade da Terra divididos por 2,5. Divisão de fração, repete a primeira, que é V0 ao quadrado seno de 2θ, e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa fração aqui. Então vai ficar 2,5 sobre a gravidade da Terra. 2,5 sobe. O item é verdadeiro. Olha como a questão era, velho, toda literal. Você tinha que ter muito domínio do conteúdo. Então o item realmente é verdadeiro. Tenta fazer ele de novo, para a aula, faz ele de novo. Olha o 32. Após a fronteira da atmosfera de Marte, a aceleração gravitacional é nula? Não, né, gente? Ó, a aceleração gravitacional da Terra vai bem depois da Lua, por exemplo. Acabou a atmosfera faz tempo, não tem essa relação entre, acabou a atmosfera e não tem mais gravidade. Nada a ver, tá? Beleza?
Essa foi uma questão da Federal muito boa. Vamos fazer mais. Valeu? Valeu! Legal, voltamos agora pro estúdio Cor da Pele, né? Troquei de camiseta de novo, eu tomo banho, né? Não sei se vocês sabiam. Vamos resolver essa aqui da UFSC 2006, olha só. A figura abaixo representa a trajetória de um planeta em torno do Sol. Essa trajetória é elíptica e os segmentos de reta entre os pontos A e B e entre C e D são, respectivamente, o eixo maior e o eixo menor da elipse. Essa figura está fora de escala, pois a excentricidade das órbitas planetárias é pequena e as trajetórias aproximam-se de circunferência. É engraçado. Essa última parte do enunciado já foi um dos itens de uma prova da UEM. Né? Elas se aproximam, elas não são circunferência, mas se aproximam, excentricidade pequena. Daí vamos lá. Ele me deu isso aqui e olha, questão clássica, ele me deu uma tabela de distância da Terra ao Sol, massa e raio médio, né? Distância média ao Sol, massa e raio médio. Que todos os outros planetas têm a sua distância, a sua massa e seu raio em função dos dados da Terra. Ou seja, são questões que eu vou ter que montar a expressão para a Terra, montar a expressão para o outro planeta e começar a comparar uma com a outra, né? Como nós fizemos na gravidade ali, naquela questão que a gente resolveu da UFSC anteriormente, né? Que eu resolvi aquelas questões, aquela questão quando ele falava da massa de Marte, massa da Terra, raio de Marte, raio da Terra, e eu cheguei à conclusão que tinha que comparar as gravidades. Essa é mais completa ainda, quer ver? Olha só. O módulo da velocidade de um planeta quando passa por A é maior do que quando passa por B. Sim, por quê? Quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior será a sua velocidade. Beleza? É true o item. Essa é fácil, lembrando. Do afélio para o periélio acelerado, do periélio para o afélio retardado. Quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior será a sua velocidade. 02. O período de Urano é cerca de 2,8 vezes o período de Saturno. Ó, ele falou do período, que é o tempo gasto do planeta dar uma volta ao redor do Sol. Falou do período de dois planetas, e eu tenho a distância desses dois planetas até o Sol. Gente, quando ele começa a comparar períodos de planeta, terceira lei de Kepler, é batata, né? Então, olha, o período de Urano ao redor do Sol ao quadrado, dividido pela distância média de Urano até o Sol ao cubo, será igual o período de Saturno ao redor do Sol ao quadrado, dividido pela distância média de Saturno até o Sol ao cubo. Tá? E daí eu tenho que fazer uma substituição que seja possível eu simplificar valores. Por exemplo, a distância de Urano até o Sol é 20 vezes a distância da Terra até o Sol. E a distância de Saturno até o Sol é 10 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, olha, eu consigo substituir os valores aqui, ó, elevando tudo ao cubo, né? A distância de Urano ao Sol é 20 vezes a distância da Terra ao Sol, já elevei ao cubo. E aqui, a distância de Saturno ao Sol é 10 vezes a distância da Terra ao Sol, e já elevei tudo ao cubo. Para quê? Para eu poder cortar esses dois valores. Agora sim, eu vou ter a relação do período de Urano ao redor do Sol em função do período de Saturno ao redor do Sol. Legal, né? Daí eu resolvo essa matemática básica, isso dá aproximadamente 2,8, né? O período de Urano ao Sol é igual a raiz quadrada de 8 vezes o período de Saturno ao redor do Sol ao quadrado. O quadrado sai da raiz, né? Raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2,8. Aí é a matemática básica. Então você viu? É verdadeiro item. Quando ele fala sobre, como a questão anterior que nós resolvemos, quando ele fala de massa do planeta e raio do planeta, o raio do planeta mesmo, da bolinha, o raio da bolinha do planeta, comparando dois planetas, é a gravidade que eu vou trabalhar. Mas quando ele fala o período desse planeta e também se refere à distância média desse planeta ao Sol, que também poderia vir raio médio, tá? O raio vetor é a distância média entre o planeta ao Sol, então tem que tomar cuidado com o contexto, se ele está falando o raio do planeta ou a distância média. Mas se ele fala período e a distância média do planeta até o Sol, aí eu vou usar a terceira lei de Kepler, né? Vamos ver o próximo item.
0,4. De novo, ó, o período de Netuno é a de aproximadamente 52 anos. Ah, professor, mas não apareceu o outro planeta. Claro que apareceu. 52 anos eu posso comparar com a Terra. Por quê? Eu sei que o tempo que a Terra gasta para dar uma volta ao redor do Sol é de quanto tempo? Tem gente que falou 365 dias, né? Um ano, né, gente? Eu tô falando em anos, fala em ano, né? Não, vai deixar mais difícil. Um ano. Então, eu vou comparar Netuno com a Terra. Distância da Terra, período da Terra ao redor do Sol ao quadrado, sobre a distância média da Terra ao redor do Sol ao cubo, sobre o período de Netuno ao redor do Sol ao quadrado, dividido pela distância média de Netuno ao Sol ao cubo. Mas agora o que eu vou fazer? Eu tenho essa distância em função da distância da Terra. A distância de Netuno ao Sol, a distância média, é 30 vezes a distância da Terra ao Sol. Então aqui eu coloco 30 vezes a distância da Terra ao Sol, né? Não esquece do 30 e a distância elevada ao cubo. Vou simplificar aqui. Tem que saber que o período da Terra ao redor do Sol é um ano. Ah, professor, mas onde estava escrito isso? Eu nem vou comentar isso, tá? Faz de conta que ninguém nem pensou nessa pergunta. Então, agora isolando, aí sim, né? Dá de aproximadamente 164 anos. Ele falou 52 anos, né? Ah, professor, eu teria que saber a raiz quadrada de 30 ao cubo? Teria que ter uma noção que é maior que 52, pelo menos, né? Que não é aproximadamente 52. Então, é falso o item. Beleza? Então, ó, mais uma vez ele comparando períodos e distâncias médias. Olha 08. O módulo da força média que o Sol exerce sobre, sai cabeção, Saturno, é cerca de 9 vezes maior que o módulo da força média que o Sol exerce sobre a Terra. Agora ele está falando sobre força entre astros. Eu tenho que usar, já foi ali, ó, eu tenho que usar a fórmula da força gravitacional, ó. A força gravitacional que a Terra faz em cima do Sol, ou que o Sol faz em cima da Terra, vai ser a constante gravitacional, a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pela distância média entre a Terra e o Sol ao quadrado. Mas ele quer comparar a força média de Saturno com o Sol e a da Terra com o Sol. Então agora eu vou fazer de Saturno. Ó. Massa do Sol, massa de Saturno, distância média de Saturno ao Sol elevado ao quadrado. Mas notem, a distância de Saturno até o Sol eu tenho em função da distância da Terra até o Sol. A massa de Saturno eu também tenho em função da massa da Terra. Então, no lugar da massa de Saturno, 95 vezes a massa da Terra. No lugar da distância média do Sol até Saturno, 10 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Não posso esquecer que é tudo elevado ao quadrado. Faça essa matemática básica, né? 95 divididos por 100 vai dar 0,95. E notem só, essa parte em vermelho, ó, constante gravitacional, massa do Sol, massa do Sol, massa da Terra, distância média entre a Terra e o Sol ao quadrado, distância média entre a Terra e o Sol ao quadrado. Essa parte em vermelho aqui, ó, é exatamente a força que a Terra faz sobre o Sol. Então eu tiro essa parte vermelha e coloco aqui, ó. Beleza? Então eu tenho que a força média que Saturno faz sobre o Sol, ou que o Sol faz sobre o Saturno, é 0,95 a força que a Terra faz sobre o Sol. Então é falso o item 08. Beleza? Tranquilo? Continuamos o coito. 16. O módulo da força que Urano exerce sobre um corpo na sua superfície, essa eu achei muito inteligente. Depois eu vou enforcar quem está mandando mensagem para mim essa hora para tirar dúvida, porque é aluno tirando dúvida, né? Eu já falei o horário para tirar dúvida, mas vamos de novo. O módulo da força que Urano exerce sobre um corpo na sua superfície é aproximadamente 4 vezes maior que o módulo da força que a Terra exerce sobre este corpo na sua superfície? Gente, a força que o centro de que um planeta faz sobre um corpo na sua superfície é chamada do quê?
Peso. Peso é a força com que o centro do planeta atrai os corpos, tá? Então ele quer comparar o peso de um corpo em Urano com o peso de um corpo, desse mesmo corpo na Terra. Mas, gente, olha, a massa desse corpo, o mesmo corpo em Urano, e a massa desse corpo na Terra vão ser diferentes? Não, né? Massa é uma característica intrínseca de um corpo. É a medida de inércia do corpo. A massa é invariável. A massa desse cara em Urano é a mesma massa desse cara na Terra. Então quer dizer que os pesos são os mesmos? Não, você sabe que os pesos vão ser diferentes. Por quê? Porque as gravidades são diferentes. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, se eu tiver a relação da gravidade na superfície de Urano em função da gravidade na superfície da Terra, eu vou saber a relação desse peso do corpo em Urano com o peso deste mesmo corpo na Terra. Então, na essência, o item está querendo saber quantas vezes maior ou quantas vezes menor a gravidade de Urano é em relação à Terra. Ó, o módulo da força que Urano exerce sobre um corpo na sua superfície é aproximadamente 4 vezes maior, peso é igual a massa vezes gravidade. As massas são iguais. Então, para que o peso desse corpo em Urano seja 4 vezes maior que o peso desse corpo na Terra, a aceleração da gravidade na superfície de Urano terá que ser 4 vezes maior que a aceleração da gravidade na superfície da Terra. E será que é? Para isso eu tenho que lembrar a expressão que me dá a gravidade na superfície. A expressão vai aparecer assim no formulário? Não, né? Eu já fiz na aula anterior, na questão anterior, né? Peso igual a força gravitacional. mg igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo vezes M minúsculo divididos pelo raio ao quadrado. Corta as massas minúsculas. Aqui está a gravidade na superfície da Terra, assim como aqui a gravidade na superfície de Urano. Acontece que eu tenho a massa de Urano em função da massa da Terra. E eu tenho o raio de Urano, raio, agora é o raio do planeta, não é mais a distância média. Ó. Eu tenho o raio de Urano em função do raio da Terra. Agora eu tenho. Notem, eu estou usando distância D para distância entre o planeta e o Sol. E R como o raio do planeta. Embora a federal nem sempre faça essa distinção, tá? Então, olha, vamos substituir a massa de Urano é 14 vezes a massa da Terra. Cuidado para não colocar agora a distância média, porque ó, o raio de Urano é 4 vezes o raio da Terra. Eleva ao quadrado, ó. Note, olha como eu faço o comparativo, ó. Em vermelho, eu tive cuidado de deixar em vermelho, ó o que sobrou, G, massa da Terra, RT ao quadrado, RT ao quadrado. Essa parte em vermelho é exatamente a gravidade da Terra. Então eu vou tirar essa parte em vermelho, né? 14 por 16 eu simplifiquei por 2. Vou tirar essa parte em vermelho e colocar a gravidade na Terra. A gravidade de Urano é aproximadamente 7/8 da gravidade da Terra. Então, um peso do corpo em Urano não será 4 vezes maior que o peso desse corpo na Terra. O peso desse corpo em Urano será 7/8 do peso desse corpo na Terra. E não 4 vezes. Né? Então o item se faz falso. Beleza? Vamos resolver a questão da UFSC 2015. Mais uma vez, trabalhando as tabelas. Tá? Ó, a tabela abaixo apresenta dados astronômicos referentes a algumas propriedades dos planetas que compõem o nosso sistema solar. Adote a massa da Terra 6,0 vezes 10 dá 24 kg. Às vezes isso vem no formulário. Com base na tabela acima, já vou mostrar a tabela, e nos fenômenos e leis associados à gravitação, é correto afirmar que... Gente, mais uma vez, ó, por isso que eu estou resolvendo essas duas questões juntas. Ele me dá a distância média ao Sol, o período de revolução em ano, a velocidade orbital, a massa, ele me dá em função da massa da Terra. Ó.
A massa da Terra é 1, tá? Então, ó, a Terra é 1. A massa, olha como eu leio, a massa de Mercúrio vai ser 0,0558 a massa da Terra. Isso aqui é tudo em função da massa da Terra. Todos os dados são em função dos dados da Terra, tá? Então, olha, a distância média ao Sol, tudo isso aqui é em função a distância da, desculpa, a massa da Terra a massa dos planetas está em função da massa da Terra, porque ele deu que a massa da Terra é 1. Isso aqui seria baseado na massa da Terra. Olha só, a massa de Júpiter é 318 vezes maior que a massa da Terra. É assim que eu leio. A massa de Saturno é 95,1 vezes maior que a massa da Terra. Isso é o comparativo da tabela. Então, quis colocar mais uma vez, a gente vai ter que comparar. Quer ver? Olha só. Admitindo que exista um planeta X, planeta Xuxa, nada a ver, há uma distância média do Sol 3 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol, o seu período de revolução será de aproximadamente 3, raiz de 3 anos? 3 raiz de 3 anos? Olha só, gente. Falou distância média e período. Terceira lei de Kepler. Batata, tá? Eu vou usar a terceira lei de Kepler da Terra e do planeta X, tá? Então, olha, ele está dizendo que esse planeta X está a uma distância média do Sol 3 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol é DTS. Então, essa distância do planeta X ao Sol é 3 vezes DTS. Não posso esquecer que é tudo elevado ao cubo. Ah, professor, mas ele não deu o período da Terra ao redor do Sol. Você não faz aniversário, filho? 1 ano, né? Ó, 1 ano. Tá aqui, ó. Isso você tem que saber. Resolve. Isso dá 3 raiz de 3 anos. O item é verdadeiro. Então tem que tomar cuidado com a matemática básica. Tinha aluno fazendo tudo lindinho e errando a matemática básica. Daí tem que se enforcar num pé de alface. Tem que tomar cuidado com isso. 02. A velocidade orbital dos planetas pode ser considerada um valor médio. Ela será máxima no ponto mais próximo do Sol, denominado de periélio, e será mínima no ponto mais afastado do Sol, denominado de afélio. Do afélio para o periélio, o movimento é acelerado, do periélio para o afélio, o movimento é retardado. O item se faz verdadeiro. Quanto mais próximo do Sol, maior será a velocidade. Vamos continuar. 04. A velocidade de escape é a velocidade mínima para que um objeto possa escapar de um campo gravitacional, que depende da massa e do raio do planeta. No caso de Marte, a sua velocidade de escape deve ser menor que a da Terra e maior que a de Mercúrio. Então eu vou ter que comparar a velocidade de escape de uma espaçonave, caso ela queira estar saindo do planeta Marte, do planeta Terra ou do planeta Mercúrio. Eu tenho que ver qual delas vai ser maior. Bom, a Federal de Praxe traz a expressão da velocidade de escape, tá? Ó, ela deu a velocidade de escape de todos os planetas, menos de Marte, porque ele quer saber se a velocidade de escape de Marte é menor que a da Terra e maior que a de Mercúrio. Então, eu tenho a velocidade de escape da Terra, 11,2, que eu já tinha deduzido para você lá na teoria, e tenho a velocidade de escape de Mercúrio. Agora eu tenho que achar essa velocidade de escape de Marte para fazer o comparativo, para saber quem ela é maior, quem ela é menor. Né? Então vamos lá? Vamos ver. Essa é a velocidade de escape da Terra, 2gm, massa da Terra sobre raio da Terra. Eu deduzi para vocês lá na teoria. Tem que saber deduzir, embora todas as vezes que a Federal cobrou, tirar isso aqui que me incomoda, todas as vezes que a Federal cobrou, ela deu, tá? Vamos lá? Então tá. Então vou colocar a velocidade de escape da Terra, pelo dado da tabela, 11,2. Então você concorda com o mais escuro que vos fala que onde aparecer raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional massa da Terra sobre o raio da Terra, eu posso colocar 11,2, né? Beleza? Bom, aqui está a expressão da velocidade de escape de Marte. Claro que eu uso daí a massa de Marte e o raio de Marte.
Acontece que aquela tabela me deu a massa de Marte em função da massa da Terra, e aquela tabela também me deu o raio de Marte em função do raio da Terra. Olha só, aqui eu tenho o raio de Marte em função do raio da Terra. Ó, você pode ver que aqui, tanto na massa quanto no raio, ele fala que a Terra é referência igual a 1. Então, o raio equatorial de Marte é 0,530 vezes o raio da Terra. E a massa de Marte é 0,107 vezes a massa da Terra. Ó, quando ele coloca que aqui é igual a 1, ele tá falando que a Terra é o referencial 1, ele está comparando tudo isso aqui em relação à Terra. Pode ver que a Terra é 1. Beleza? Então, olha só, a massa de Marte é 0,107 vezes a massa da Terra. O raio de Marte é 0,530 vezes o raio da Terra. Vou arrumar a matemática básica, passar esse 0,107 para cá, esse 0,530 para cá. Olha só, raiz quadrada, 2, 2, Gzão, Gzão, Mzão, Mzão, raio da Terra, raio da Terra. Essa parte aqui, ó, eu posso separar, né? É uma parte de matemática básica, ou seja, isso aqui é a velocidade de escape da Terra. Tem várias maneiras de fazer essa matemática básica, pode fazer em duas colunas e comparar um com o outro e assim por diante, tá? Resolvendo isso, eu encontro que a velocidade de escape de Marte é 5 km por segundo. A da Terra era 11,2. A de Mercúrio, cadê velocidade de escape? 4,3. Então, é verdadeiro, né? A velocidade de uma espaçonave, para uma espaçonave escapar do campo gravitacional de Marte é maior que a de Mercúrio e menor que a da Terra. Beleza? É, é batata, gente. Gravitação é montar a fórmula de maneira organizada e comparar, geralmente com a Terra. Tá? Mas você tem que saber chegar nas expressões. A velocidade de escape, ele deu a expressão, as outras geralmente ele não dá. Vamos continuar? 08. A primeira lei de Kepler define que cada planeta revolve em torno do Sol em órbita elíptica, com o Sol no ponto médio entre... Não, no Sol não está no ponto médio, o Sol está sobre um dos focos da elipse. É falso. 16. Imponderabilidade é um fenômeno que pode ser descrito como ausência aparente de massa. Aparente, pois parece não haver nenhum tipo de força gravitacional sobre o objeto em questão. Tá lindo, só caga aqui, ó, na massa. É descrito como ausência aparente de peso. Massa é uma característica intrínseca, massa não muda, tá? É peso e não massa, por isso é falso. 32. Com os dados da tabela, é possível estimar que a aceleração da gravidade de Saturno, que vale aproximadamente 20 metros por segundo ao quadrado, ele quer que a gente compare a aceleração da gravidade de Saturno com a aceleração da gravidade da Terra. Olha só, porque eu sei que a Terra é aproximadamente 10. Essa expressão não vai ser dada. Deduzir, ó, peso igual a força gravitacional. Aqui está a maneira de acharmos a gravidade na superfície de um planeta, tá? Então, ó, eu tenho a massa de Saturno em função da massa da Terra e tenho o raio equatorial em função do raio da Terra. Agora é só ser organizado, né? Ó, aqui está a expressão para a gravidade da Terra. É óbvio que a gravidade em Saturno é semelhante, mas com os dados de Saturno. Acontece que a massa de Saturno é 95,1 a massa da Terra. E o raio de Saturno é 9,44 o raio da Terra. Então, a massa de Saturno substituir, né? Olha a expressão que sobra sem um número, ó. Constante gravitacional, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, ó. Faça esse cálculo. Aqui está a gravidade na Terra, que é aproximadamente 10, 9,78. 10,44. Então a gravidade em Saturno não é aproximadamente 20, é aproximadamente 10,44. Beleza? Duas questões que tem que sair. Você tem que conseguir montá-las. Espero, ó, sempre comparando uma com a outra. Espero que eu tenha sido claro. Quero fazer mais. Vamos fazer umas mais pesadas agora. Olha só.
Escolhi uma questão da UMB, Brasília. Eu gosto muito que vocês façam prática de prova de Brasília. Por quê? É uma prova pesada. O EM também é uma prova pesada, tá? Muitas vezes tem alguns professores que falam assim, ah, não quero que você faça essa prova, que ela é muito pesada. Para a Federal de Santa Catarina, tendo a UEM como somatório e a Brasília como verdadeiro e falso, eu gosto que vocês façam, porque quando você faz essa prova pesada em guerra, tá? E uma prova pesada vai levar você a erro, o que eu faço em cima das listas de vocês é montar a lista dentro da realidade da Federal de Santa Catarina. Então, a lista foi que eu falei para a Rúbia, que ela me perguntou, a lista ela vai levar o nível e até um nível maior que o vestibular, mas é claro, com aquela cara do vestibular. E uma prova diferente, ela e mais pesada é legal porque assim, a prova da Federal, em tempos, ela dá umas guinadas. Então eu gosto que você veja alguma coisa diferente, e nada mais diferente que Brasília. Brasília também tem tema, tá? É uma prova temática, mas não tema só de física, porque você vai ver que é uma mistura danada. E eu gosto que dentro dessa mistura também você está treinando um pouco para Enem. Então é uma prova boa para fazer. Olha só. Em 2019 fará 50 anos que um homem pisou na Lua. O que a princípio foi uma espécie de disputa política e de armamento entre dois poderes, com o passar do tempo tornou-se uma atividade de pesquisa muito importante. As viagens espaciais mudaram a vida da humanidade. Artefatos criados para os astronautas foram colocados a serviço do cidadão comum. E a ciência e a arte também foram influenciadas por esse importante feito histórico. O desejo de mandar o homem para o espaço obrigou as diferentes organizações relacionadas às viagens espaciais a pensar em formas de alimentação, iluminação e comunicação para facilitá-las. Muitas dessas alternativas utilizadas foram colocadas a serviço do cidadão comum. Aqui nós reunimos para você algumas delas: aparelhos ortodônticos, painéis solares, alimentos desidratados, caneta espacial. No momento, não há competição de diferentes países pela corrida espacial. E não tem diferentes países, né? Mas tem de diferentes empresas, empresas particulares querendo isso. E não passamos por um período de guerra como nas primeiras tentativas de exploração lunar. No entanto, o interesse pela Lua foi reavivado, uma vez que se busca conquistar o espaço. E o satélite seria o local escolhido para estabelecer uma base de tarefas e extração de materiais. O grande objetivo é conseguir que o homem chegue a Marte. O planeta Marte é chamado de planeta vermelho. Os vários tons dessa cor observados nas imagens captadas pelas sondas espaciais estão relacionados a três fatores: aos diferentes graus de oxidação do ferro, quanto mais oxidado, mais claro, aos diferentes tipos de óxido de ferro e aos diferentes graus de granulação desses materiais. A seguir, são apresentados alguns dados relativos ao planeta Marte. Notem, senhores, mais uma vez, ele está falando que a massa de Marte é 10% da massa da Terra, que o raio de Marte é 50, é a metade do raio da Terra. Isso é. Professor, os mesmos dados que a Federal de Santa Catarina usou. Não, é porque é, né? Então eles não estão inventando, eles estão tirando estimativas bem precisas sobre esses dados. Raio da órbita é igual a 1,5 vezes o raio da órbita da Terra. Olha esse item 01. Um balão dirigível deslocando-se para cima a partir da superfície da Terra sobe com aceleração igual a aceleração da gravidade dividido pela massa específica do ar, multiplicada gravidade multiplica, abre parênteses, massa específica do ar dividido pela massa específica do balão menos 1, sendo que o balão é o corpo, fecha parênteses, é a aceleração G é a aceleração da gravidade local. E MA e MB são respectivamente a densidade do ar e o do balão na Terra. Né? Faltou um Gzinho aqui falando que G é a aceleração da gravidade local. Gente, olha só. Ele está perguntando se a aceleração do balão vai ser essa. É uma questão de que matéria? Ele me deu a massa específica do ar de um corpo dentro de um fluido. É empuxo. Mas está em equilíbrio? Não, não está em equilíbrio. Tem aceleração. Então, força resultante igual a massa do corpo vezes aceleração. Empuxo para cima, peso para baixo. Empuxo menos o peso do balão, que é o corpo, é igual a massa do corpo vezes aceleração. Empuxo
é igual ao peso do fluido deslocado. Esse P do ar aqui é do fluido deslocado, menos o peso do corpo, que é o balão, que é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Massa do fluido deslocado vezes a gravidade, menos. Então aqui é do fluido deslocado. Lembra, se você não assistiu ainda a aula de empuxo, vai olhar lá no estudo de empuxo. Eu friso muitas vezes isso. Eu faço você fazer a questão de cabeça, ó. Massa do corpo vezes gravidade, que é igual a massa do corpo vezes aceleração. No lugar de massa, posso colocar o quê? mv. Massa específica do fluido deslocado vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade, menos a densidade do balão vezes o volume do balão vezes a gravidade. A massa do corpo, que é o balão, também mv, ó. Densidade do balão, volume do balão vezes a aceleração, tá? Não vai me cortar as gravidades, porque não tem gravidade aqui para cortar. Mas os volumes podem ser cortados, porque o balão está totalmente tiburciado no fluido, que é o ar. Então o volume do fluido deslocado vai ser igual ao volume do corpo. Posso colocar a gravidade em evidência. Essa densidade do balão que está multiplicado passa a dividir. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir, ó. Isso aqui dividido por aqui vai dar 1. Ah, professor, mas aqui não dá para dividir. Ó, então deixa indicado, né? Tá lá. Né? É verdadeiro item. Gostei, porque deu para revisar ou até fazer uma PPJ, uma partezinha de PPJ de empuxo. Porque se você acompanhou alguma coisa ali, é que empuxo está fraco. Então vai ver o estúdio de empuxo, vai assistir aula, fazer um mapa mental. Aquelas aberturas, isso aqui é clássica, tá? Isso tem que sair de cabeça. Isso tem que aparecer no mapa mental. Quem fez estude, PP ou PPJ de empuxo comigo, falou, você viu que eu pedi no mapa mental que isso saísse de cabeça. E daí você vai facilitando. E o pessoal da PPJ, eu pedi para você resolver de cabeça comigo. E isso te dá ferramenta para trabalhar. Legal? Vamos continuar. O ano marciano é igual a 3 meios elevado, ou seja, a raiz quadrada de 3 meios, né? Isso aqui é uma raiz quadrada, vezes o ano terrestre. Gente, olha só. Ano é período. Ele está comparando o período de Marte com o período da Terra. E eu tenho a distância de Marte em relação à distância da Terra. Não é o raio, a distância. Olha lá no enunciado. Ele deu que a distância média de Marte até o Sol é cerca de 1,5 vezes a distância média da Terra ao Sol. Gente, eu tenho dados de distância e ele pediu período. Terceira lei de Kepler, né? Ó, raio da órbita igual a 1,5 vezes o raio da órbita da Terra. Isso aqui é a distância, né? Então, olha, o período da Terra eu sei, né? O período da Terra ao redor do Sol vai ser 1 ano, né? Ó, a única coisa que eu fiz aqui, ó, foi esse período passar para cá, tá? E essa distância passar para cá, né? A única coisa que eu fiz nessa passagem, porque eu quero saber a razão, né? Então, olha, eu sei que a distância da Terra ao Sol dividido pela distância de Marte ao Sol vai ser 1,5 ou 3 sobre 2, né? Ao cubo. Isso aqui passa para lá em forma de raiz quadrada. Aqui tem um 3, ó. Então, olha só como fica. Então, o item é falso. Isso aqui, cuidado com essa matemática básica, tá? Então, ó, esse cubo aqui, ele é comum à distância média da Terra ao Sol, distância média de Marte ao Sol, né? Beleza? Tranquilo? Então, olha, começou a falar período e distância média, terceira lei de Kepler. Daí, cuidado com a matemática básica. 04. A aceleração gravitacional é aproximadamente 40 vezes menor na superfície de Marte que na superfície da Terra? Claro, ele me deu que, olha só, a massa de Marte é 10% da massa da Terra. O raio de Marte é 50% do raio da Terra, é a metade. Ele me deu a relação das massas dos planetas e dos raios dos planetas. Ele quer que nós comparemos a gravidade, né? E para fazer isso, nós já deduzimos isso aqui várias vezes para vocês nas questões anteriores e na teoria, olha só. Lembra, não vai estar essa forma no formulário, você tem que saber chegar. Por isso que eu falo, toda aquela parte teórica que eu abri, tanto na aula, na primeira aula que eu dei, como que é Kepler, como a de Newton, tudo isso tem que sair da tua cabeça, gente. Se você está fazendo um mapa mental, copiando, com a aula aberta, você só está se enganando, tá?
desliga tudo, pega a folha em branco e todas aquelas expressões, essa expressão, a de velocidade média de translação, a de velocidade de escape, todas que eu deduzi, na gravidade, na superfície, na gravidade a uma altura h, todas elas têm que sair da tua cabeça, senão o exercício não vai sair. E pior, às vezes sai porque você vai lá e dá uma coladinha naquilo que já está escrito e você se engana achando que sabe. Não. Tem que, em cada questão que você vai fazer, deduz de novo, tá? Não se engane. Então, olha, a massa de Marte é 0,1 da massa da Terra. Fizemos isso em todas quase, né? O raio de Marte é a metade do raio da Terra. Beleza? Não esquece de levar ao quadrado. Ó, divisão de fração, como eu já falei na questão anterior. Ó, a gravidade de Marte é 0,4 vezes a gravidade da Terra. E não 40%, né? A aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície de Marte que na superfície da Terra, tá? Então, ó, a aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície de Marte do que na superfície da Terra. Cuidado com a montagem da pergunta. Olha só, olha o que ele está dizendo. A aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície da Terra. Ela não é 40% menor, ela é 40% da gravidade da Terra. É diferente de falar 40% menor. A gravidade de Marte é 40% da gravidade da Terra. É 60% menor, tá? Então ela é 0,4 vezes a gravidade da Terra. Então a gravidade de Marte é 40% da gravidade da Terra e não 40% menor que a gravidade da Terra. 0,8. O peso de um corpo é 30% menor em Marte que na Terra? Gente, lembra? Falei na questão anterior, as massas são iguais. Para ser 30% menor, a gravidade tem que ser 30% menor, né? E a gente já viu que não, que a gravidade de Marte é 40% da gravidade da Terra. Não é 40% menor, é 40% da gravidade da Terra. Beleza? Olha 16. Medida por uma mesma balança de braços iguais, a massa de um corpo em Marte é igual ao valor registrado na Terra? Sim, porque a massa é uma característica intrínseca, ela é invariável, né? A massa em qualquer lugar é o mesmo valor. E a 32. A velocidade orbital de um satélite em Marte será inferior a 1/3 da velocidade orbital na Terra, se as distâncias do satélite ao centro de cada planeta forem iguais. A velocidade orbital de um satélite. Força centrípeta igual a força gravitacional. Isso você já tem que ter deduzido da sua cabeça. mv² sobre d, que seria a distância média até o centro do planeta, e aqui a força gravitacional. Corta a massa, corta a massa. Ou seja, a massa do satélite não vai interessar. O que interessa é somente a massa do planeta e a distância que esse satélite está do planeta. Ó, o quadrado passa em forma de raiz, tá? Então, aqui eu tenho a velocidade orbital da Terra e a velocidade orbital de Marte. Acontece que eu sei que a massa de Marte é 10% da massa da Terra. E a distância, essa distância não é o raio dos planetas, essa distância é a distância do satélite até o centro da Terra e do satélite até o centro de Marte, que ele falou que é a mesma. Então o que vai bater é só as massas aqui, ó. E a massa de Marte é 10% da massa da Terra. Então é 1/10, né? Então, na verdade, é a raiz quadrada de 1 sobre 10, olha. Vamos voltar aqui. Isso aqui é a velocidade da Terra, beleza? Ó. Então, a velocidade de Marte é 1 sobre 3,16 a velocidade da Terra. Ele está dizendo a velocidade orbital de um satélite em Marte será inferior a 1/3 da sua velocidade na Terra. Gente, ó, se não tivesse esse 0,16 seria 1/3, mas tem esse 16. E esse 3,16 está no denominador. Então, o item é verdadeiro, tá? Ó, 1,3,16 é menor que 1
1 sobre 3,16 é menor que 1 sobre 3, né? Se o denominador aqui é maior, esse número aqui é menor que esse. Então o item é verdadeiro. Beleza? Vamos continuar? Esse foi o item mais difícil, ó. Se um explorador entrar em uma caverna em Marte e for caminhando em direção ao centro da Terra, a força de atração gravitacional que age sobre o explorador decai com o quadrado da distância entre ele e o centro de Marte, considerando que a densidade do planeta seja constante e o planeta seja uma esfera. Gente, uma galera colocou verdadeiro ali e se matou. Mas por que, professor? Ó, porque foi induzido por esse quadrado. A força de atração gravitacional que age sobre o explorador decai com o quadrado da distância. Mas professor, olha só. Isso aqui vale quando o corpo está na superfície e vai se afastando do planeta. Mas nesse caso, o explorador está fazendo um buraco e entrando na Terra. Ou em Marte, no caso, no planeta. Professor, mas isso aí vai mudar alguma coisa? Claro que vai. Olha só. O nosso dinossauro lindo está na superfície do planeta. Olha a massa da Terra que está fazendo força sobre esse dinossauro. E por que eu frisei a massa da Terra? Porque aqui, ó, a massa do planeta, né? Aqui está a massa do planeta. Então, olha, toda essa massa. Mas agora, vamos fazer um buraco nesse nosso planeta. E vamos fazer o nosso dinossauro começar a penetrar. Quando ele estiver nessa parte do buraco, olha só a massa que vai estar fazendo força com esse dinossauro. Olha, vamos afundar ele mais, ó. Né? Porque essa outra parte, essa outra região, não vai estar junto ao núcleo, a essa parte central, fazendo força sobre ele, uma força atrativa. Na verdade, eu tenho uma massa de terra cada vez menor agindo sobre esse dinossauro para atraí-lo para o centro, tá? Porque aqui já não está mais atuando uma força para atraí-lo para o centro. Então, eu estou, na verdade, diminuindo quando ele está entrando no buraco, diminuindo a massa de planeta que está fazendo uma força sobre ele. É como se eu estivesse pegando esse planeta e descascando, tá? Tirando camadas que estão interferindo sobre ele. E ele não deu a densidade do planeta à toa, tá? E não falou que é para considerar uma esfera à toa. Então olha só como fica. Eu sei que o volume de Marte, se ele é uma esfera, é 4/3 de πr ao cubo. Então olha só, e a massa específica de Marte é a massa de Marte sobre o volume, ou seja, onde tem massa eu posso colocar μv, né? Eu sempre falo isso quando eu dou hidrostática. Aqui não tem a massa de Marte, olha só, no lugar de massa de Marte eu vou colocar μv. Massa específica de Marte e o volume de Marte, ó. Só que volume de Marte em verde é 4/3 de πr ao cubo. Então eu vou tirar o volume de Marte e colocar 4/3 de πr ao cubo. Agora, olha só, aqui é raio também, né? Vou cortar, ó. Olha o R aqui, ó. A força gravitacional vai ser diretamente proporcional ao raio do planeta. E se esse raio estiver diminuindo, essa força também o estará. Opa, desculpa, essa força também estará, fazendo com que o item seja falso. Gente, eu resolvi muito exercício porque eu acho que os exercícios de gravitação são repetitivos. Então, assim, eu quis fazer vários exercícios para que você veja que sempre vai cair nas mesmas coisas. É pesado? Não é fácil. Mas se você está deduzindo tudo da sua cabeça, vai sair que vai ser uma barbaridade. Espero ter ajudado vocês. Tchau!